Nós fomos surpreendidos com uma informação que gerou muita dúvida e nós recebemos muitas mensagens aqui, não foi, Bandeira? Dos ouvintes. Sim. Bastante mensagem mesmo em relação a essa questão do CPF. Sim. Né? Quem tivesse pendência no CPF poderia ter o benefício suspenso. Como é que é isso? Explica para o ouvinte como é que vocês receberam também essa informação e como é que vocês estão lidando aí com essa nova normativa. Pronto, Augusto. Na verdade, é uma realidade. Mas a gente costuma dizer que essa situação, o monstro não é do tamanho que estão pintando, né? Na verdade. A gente tem no município de Xaramubim um quantitativo de famílias beneficiárias de quase 13 mil famílias que recebem o benefício de maneira regular, né? Cumprindo com as condições e com o perfil do benefício, e que nesse universo, repito, de 13 mil, a gente tem menos de 100 famílias que tem algum membro cadastrado de família beneficiária com esse tipo de pendência. Né? Então as pessoas, infelizmente, né, com esse advento aí da tecnologia mais rápida, a informação, a fake news voando, né? E a gente percebe que, infelizmente, cavalga e navega de uma maneira muito mais rápida do que a informação oficial. Então imaginou-se, num primeiro momento, e agora, né, com esse zelo que a gente tem, com as parcerias da mídia, a gente tem conseguido, né, acalmar as pessoas nesse primeiro momento e fazer as pessoas entenderem que não há necessidade de todos os beneficiários ou cadastrados do programa revalidar o CPF. Vocês lembram que há 10, 15 anos atrás era de praxe uma necessidade que se fizesse essa validação de CPF todo ano. Então a gente tem essas pessoas ainda com essa pendência, e que a gente tem lá no núcleo de atendimento do cadastro único a relação já identificada, né, desses beneficiários que precisam solucionar esse problema, e que a gente já está tendo um fluxo de pessoas procurando essa resolução. É interessante que, se gerar alguma dúvida com relação a isso, busque um atendimento presencial, né? A gente tem que estar lá todos os dias com a equipe preparada e com essa relação pronta, né? Na prática, a realidade é que essa família que tem essa pendência, ou da titular, do CPF do titular, ou de algum membro cadastrado, a família procure a gente para a gente encaminhar para o fluxo de resolução do problema. Muitas vezes é a mudança do nome, tá, Augusto? Uhum. A mulher titular do cadastro ou membro do cadastro se divorciou e que mudou o registro civil lá de nascimento, alterou de casamento para nascimento, e que o sobrenome do ex-cônjuge, né, não está mais no registro civil. Então gera uma mudança do nome, né, da cidadã ou cidadão, e que precisa também estar alinhado e junto com o CPF, com a alteração desses dados na Receita Federal. Então, quando não existe a resolução, né, o alinhamento dessas informações de registro civil com o CPF, gera realmente essa pendência. É um dos pontos que a gente tem identificado. É a questão do título do eleitor, tá certo? Existe, por incrível que pareça, ainda, né, famílias que têm em sua composição membros maiores de 18 anos que nunca tiraram o título, né, que nunca votaram. Então eles estão fazendo esse cruzamento de informação, e a gente encaminha para o equipamento que a gente tem aqui, muito importante, que é o RAP10. Né? Não há necessidade, né, como há tempos atrás, de ir até a cidade vizinha de Quixadá para solucionar pendências relacionadas à Receita Federal. Então a gente tem um equipamento aqui, o RAP10, que é em frente à antiga clínica ali do Dr. Zé Alves, né, de fácil acesso. E lá eles vão... Pinto, pronto, né? Na Monsenhor Salviano Pinto. Lá eles fazem a identificação da pendência, e quando há essa pendência relacionada ao título de eleitor, o cidadão é encaminhado ao cartório eleitoral, tá certo? Então há todo esse fluxo desse atendimento, né, que é de maneira rápida, célere, não é tão burocrático, e que do cartório eleitoral a família volta para o cadastro e a gente faz a regularização dessa pendência, tá certo? Em relação ao CPF, só para a gente ficar, só para ficar claro, quer dizer que a pessoa não precisa ir na Receita Federal em Quixadá, vai aqui no RAP10? A gente tem, né, o equipamento RAP10 que tem acesso às informações da Receita, certo, e a gente encaminha, né, primeiro a identificação para a família entender o fluxo, né? Entendi. Então, assim, procura o núcleo de atendimento do cadastro único aqui, que somos nós. Primeiro passo, né? E lá a gente identifica se está na relação de CPFs pendentes. A maioria não vai estar, né, porque, repito, que a gente tem 13 mil famílias beneficiárias e a relação dos CPFs pendentes é de menos de 100 famílias. Né, e que de semana passada para cá, nos últimos 10, 15 dias, a gente tem solucionado já uma quantidade interessante de pendências. Mas não se apegar à questão da fake news, né? Não se assustar e não se amedrontar achando que vai perder o benefício. Repito que é uma quantidade que a gente considera pequena e que a gente vai estar, num tempo muito breve, solucionando de todas as famílias essa pendência, tá certo? É interessante que as pessoas busquem meios mais
seguros, mais né? seguros, Sim. Essa questão do TikTok, Kawaii. É verdade. Às vezes a informação vem muito para confundir e acaba abalando a pessoa. Na verdade, essas plataformas, forma, né? Elas buscam seguidores e buscam likes, atenção, né? E likes, e eles vão sempre ofertar o fish, né? Que é a iscazinha para puxar, e que nem sempre tem esse zelo com a informação e nem sempre o intuito de estar ajudando, tá certo? Inclusive ontem a SECOM, eu estou até com o site do gov.br aberto aqui, a SECOM fez um esclarecimento de uma fake news que estava sendo jogada aí na internet. Sim. Sobre cancelamento de beneficiários do Bolsa Família. Desde o início da atual gestão vem sendo realizado um pente fino no cadastro único para corrigir distorções no pagamento do programa de transferência de renda da gestão passada. Então é isso, né, Dudé? Na verdade, a fiscalização e esse cruzamento de informação, principalmente de renda, ele sempre aconteceu, mas agora de uma maneira mais ágil, né, mais rápida. Então, a família que tem em sua composição algum membro que tem algum vínculo empregatício ou benefício previdenciário, uma renda formal de maneira geral, esse sistema que cruza os portais que faz esse cruzamento de informação de renda, eles são muito céleres, né? Então, o melhor caminho, e a gente sempre orientou dessa forma, é que sempre que a família tenha uma alteração de renda, né, ali dentro da sua composição familiar, que isso é muito bom, não deixa de ser bom, né? Um incremento de renda para a família é sempre bom, né? E principalmente uma renda formal, mais segura, que a família tem um compromisso, né, de buscar o cadastro para passar essa informação, que é uma informação decisiva e importante, até, Augusto, para a família continuar recebendo. Sim. A gente vai falar sobre isso, sobre a regra de proteção, que deixa isso muito claro, que quando a família muda de renda e que tem a partir de 2 membros, o sistema, o governo e o novo Bolsa Família, ele contempla essa família que tem essa ação espontânea de declarar renda, manter o benefício durante 2 anos. Isso é importante que seja esclarecido, tá certo? Ok, antes da gente entrar nessa parte de atualização cadastral, então só para tranquilizar os ouvintes, porque eu sei que tem muita gente ainda apavorado, preocupado, né? Em casa, né? Essa questão do cancelamento, das pendências do CPF não é motivo para bloquear o benefício, para acabar. Meu benefício vai ser cortado, Augusto. Na verdade, existe uma diferença muito grande. As duas palavras não são agradáveis, entre bloqueio e cancelamento. Né? O bloqueio, geralmente, é uma ação preventiva, né, que o Ministério usa e o próprio município, muitas vezes, por falta de localização, algum dado incompatível, né? E que o bloqueio é para a família aparecer, né, para que se faça os esclarecimentos e a partir dessa atualização de informações que é da própria família, que é autodeclaratório, a família continua ou não recebendo. Vai depender do perfil socioeconômico da família, que na verdade é declarado pela própria família e também cruzadas as informações, como a gente disse, pelas plataformas de cruzamento de renda e de informações que hoje são muito mais rápidas. Então, muitas vezes a família tem um benefício bloqueado por falta de cumprimento de uma condicionalidade para se manter recebendo, e que a palavra bloqueio ela não é tão assustadora como um cancelamento, né? O cancelamento é uma fase mais radical, vamos dizer assim, onde a família fica fora de todos os critérios do programa e que tem os dados excluídos, né? É uma quantidade muito pequena nesse perfil aí, tá certo? Em relação à questão de mudança nos critérios, Dudé, nesse meio tempo que teve o Auxílio Brasil emergencial e voltou para a Bolsa Família, houve alguma mudança de critério? Na verdade, com relação às cotas de pagamento, né, isso ainda gera dúvida. A época do auxílio emergencial, naquele momento mais preocupante da crise sanitária, e que a orientação correta, né, das autoridades sanitárias é que as pessoas, as famílias se mantivessem protegidas em casa, o governo contemplava, a partir da identificação do cadastro único ou da identificação pelas plataformas do governo federal para fazer o cadastro naquela época do auxílio emergencial, até 3 cotas de pagamento. Então existiam perfis de família que tinham a mãe, que é beneficiária do Bolsa Família, o cônjuge, esposo, marido, um filho de maior ou um não parente de maior, e dependendo da renda per capita por cabeça daquela identificação, essas 3 perfis, essas 3 cotas, né, eram contempladas na mesma casa, no mesmo domicílio. E que isso de lá para cá tem gerado muita dúvida. Com a volta do Bolsa Família, com um modelo, né, parecido com o antigo Bolsa, mas com a nova cara, uma das similaridades do antigo Bolsa para esse é que ele contempla apenas o responsável familiar. Né? Então isso gera muita dúvida, porque muitas vezes o cidadão vai lá e explica, eu recebi todas as parcelas da época do auxílio emergencial e quero entender por que parei de receber quando volta o Bolsa Família.
Quando volta o Bolsa Família, ele identifica toda a composição familiar, né? E o beneficiário responsável pelo benefício é que recebe a cota. Existem os valores variáveis com relação à faixa etária, jovem, criança, a gestante, né? Mas todos esses valores eles estão dentro desse universo do valor da cota única do responsável familiar, que geralmente é a mãe de família, a mulher. Tá certo? Um critério que voltou muito forte foi a questão da vacinação também. Sim, né? Uma condicionalidade importante, né? Na verdade, não é uma novidade tão grande, porque já está com o tempo e o governo cobra, e que as famílias precisam ficar bastante atentas a essa situação, né? Às vezes as pessoas dizem, eu não vou vacinar, não acho importante, não vai implicar em nada no meu benefício. Vai repercutir sim, né? Um ponto importante que a gente pode iniciar a falar sobre essas condicionalidades, né? Que à época, repito, da pandemia estavam relaxadas, né, pela situação que se vivia, das famílias ficarem em casa, até os equipamentos trabalhando e atendendo de maneira diferente, né, para proteger as famílias e os próprios profissionais. Então, com a volta da tranquilidade, vamos dizer assim, essa carga de cobrança com relação às condicionalidades, ela veio muito forte, né? Então é importante que a família cumpra, né? O município tem feito esse papel de orientar, mas a gente costuma fazer a analogia dos elos da corrente, Augusto, né? O município ele pode ter todo esse zelo, esse cuidado, fazer um trabalho preventivo, mas quando a família, que é o principal ator de todo esse processo, não tem esse compromisso, esse elo da corrente se rompe, né? Então é importante que a gente, com esse zelo que tem com a informação, com os atendimentos, com a acolhida, com a informação, mas que a família também tenha esse sentimento que o principal ator, repito, e responsável pelo benefício da família que precisa é a própria família, né? Então a questão do calendário vacinal se mantém em dia, o acompanhamento da saúde, que é o conhecido como peso e altura, né? Que tem um trabalho de excelência pelo profissional agente de saúde, e que muitas vezes o agente de saúde ele não consegue fazer essa cobertura de acompanhamento porque a família muda de área, né? Muda de ADS, e o nome dela passa a não vir naquele mapa e passa a ser uma invisível, né? Então, quando não há esse compromisso da atualização dos dados, no momento que a família muda de endereço, né, que ela tem esse compromisso lá na hora que ela faz o cadastro pela primeira vez, e nas atualizações nesse intervalo de 2 anos, ela sabe do compromisso que tem de quando acontece alguma alteração de renda ou de endereço, que ela tem esse compromisso de procurar para não tornar-se um invisível para as políticas públicas da assistência, tá certo? Então, muitas vezes não há essa cobertura do acompanhamento da saúde por conta da falta de localização da família, pela inconsistência, a lacuna em aberto do endereço, tá certo? Então, ter esse cuidado, procurar o equipamento. Quando muda, que vai fazer parte de um outro território, em outra ADS, procurar as equipes de saúde, né, para se identificar. É um direito, além de ser um processo que é uma obrigação, uma condição, é um direito da família também, né, ter acesso às políticas de saúde, de educação, enfim. E que, repito, o município tem toda essa cobertura, esse cuidado, mas que a família precisa ter também esse compromisso com o próprio benefício e com a saúde dos filhos, que é o principal. Com relação a esse acompanhamento da saúde, Augusto, isso também causa alguma dúvida, tá certo? Porque o acompanhamento ele se divide em 2 vigências. Então a família tem um primeiro acompanhamento, o sistema desse acompanhamento, que é uma condicionalidade importante, ele abre no ano de 2024 a partir do dia 5 de fevereiro próximo, né? Então a família que está sem identificação, que mudou de endereço, que está em dúvida se aconteceu esse acompanhamento pelo agente de saúde ou não, e que, repito, que é um trabalho de excelência, que a gente é grato, é um parceiro das famílias do município, do cadastro, mas quando há, né, essa falta de informação quanto à atualização e o nome daquela família não vem no mapa do agente de saúde, que a própria família, a responsável familiar, procure o núcleo do cadastro para passar essas informações de peso e altura diretamente para o nosso sistema, tá certo? Lá a gente recebe essas informações, alimenta o sistema e que a família passa a ter uma tranquilidade com relação ao recebimento. São 2 vigências, muitas vezes a família informa na primeira vigência, mas a partir da metade do ano, né, a segunda vigência agora, de ano de 2024, ela abre no dia 5 de agosto, então a família cumpre a primeira, né, mas a partir de agosto já fica o sistema precisando dessa informação mais uma vez. Então ele abre, a família tanto pode ter um acompanhamento com a agente de saúde, como diretamente até o cadastro, tá certo? Ô Dudé, em relação à atualização do cadastro, a orientação é que seja feito uma vez, pelo menos a cada 2 anos, né? Isso aí é um dos critérios que, mesmo com a mudança do programa, né, muita coisa alterou, o que se mantém ainda de maneira muito firme ainda é a questão da data de atualização, né? O cadastro tem uma validade de 2 anos,
Nesse intervalo, nesse íntere, como a gente já falou, qualquer mudança com relação às informações prestadas ali, a família deve ter o compromisso de ir lá e não esperar os 2 anos. Certo. Endereço, bairro, rua, o endereço, enfim, o contato telefônico, né? Muitas vezes isso é muito importante, muda ali o telefone, tá tudo certinho, o cadastro vale 2 anos, tá com 1 ano que eu fui lá, mas eu mudei o meu contato de telefone, é importante que procure. A composição familiar, fiz o cadastro, eu sei que vale 2 anos, mas veio morar outra pessoa na minha casa, alguma pessoa que está cadastrada já não mora mais na minha casa. Muitas vezes a família tem o hábito de buscar, retirar, excluir do cadastro, na maioria das vezes quando a pessoa ali assinou a carteira ou mudou de renda. Na verdade, o ideal é que se procure excluir um membro que está cadastrado quando não mora mais na casa, independente da renda daquela pessoa. O governo federal, o cadastro único, ele identifica e considera como família todos que moram na casa, independente do grau de parentesco, o não parente, né, que está morando na casa, para o cadastro ele é família. Então, identificar todos os membros, né, da sua família, da sua casa, manter esses dados atualizados é a melhor maneira da família que está dentro que cumpre com os critérios, que é perfil do Bolsa Família, se manter recebendo. O município de Quixeramobim, Augusto, ele é referência, já reconhecido, né, algumas vezes a nível nacional, pelas boas práticas, né, realizadas no Cadastro Único, no programa Bolsa Família, enfim. Assim, a gente tem esse zelo, esse cuidado, os números, né, os indicativos são positivos, né, isso não faz a gente estagnar e nem parar, a gente busca sempre o melhor. E a família, a todo momento que tiver alguma dúvida, e isso talvez seja a principal, né, o principal remédio, né, para evitar algum tipo de problema, procurar o cadastro, né? A gente percebeu que na época da pandemia houve esse afastamento, mas a parte mais preocupante já passou, e que qualquer conversa atravessada, fake news, algo que não seja seguro, a família busca a gente. A gente costuma dizer que com relação ao programa e ao cadastro único do município de Quixeramobim, tudo tem uma explicação, né? A família não vai sair sem um entendimento, sem entender os critérios, resposta, né? Sem uma resposta, né? Às vezes é uma resposta que nem sempre a família está preparada para ouvir, nem vai gostar de ouvir, mas a gente trabalha sempre dentro dos critérios, dentro da lei. Não é um programa direcionado para todas as famílias, né? Existe um público definido e esse público passa pela situação socioeconômica, né? Existe um critério que talvez seja o mais importante, que é o corte de renda per capita. Então, essa seleção da família é feita pela identificação do município, né? E a concessão é feita pelo Ministério, tá certo? E na hora que se faz uma atualização de dados ou que faz uma inclusão de uma família, o cadastro único ele recebe informações autodeclaratórias, né, da família, e que existe hoje as plataformas de cruzamento de informação, principalmente de renda. Então, cria-se um perfil a partir dessa identificação, que é a parte mais importante, que o município tem muito cuidado e muito zelo. É um compromisso da gente criar um diagnóstico, um perfil real dessas famílias. Eu vou abrir espaço daqui a pouco para a participação dos meus ouvintes e internautas. Inclusive, muitas já chegaram, viu? Sim. Já. Então, você que tem alguma dúvida, quiser encaminhar para a gente, pode mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, 988837362, que eu vou abrir um espaço aqui daqui a pouco para o Dudé responder algumas dúvidas e alguns questionamentos dos ouvintes. Dudé, foi algo que você já até me respondeu, mas Sim. É importante. Quando eu informei que você vinha ao programa, uma pessoa me disse assim: Augusto, eles orientam a gente atualizar o cadastro sempre uma vez a cada 2 anos, mas, por exemplo, todo ano meu filho muda de série. Perfeito. Né? Então eu posso ir mesmo já tendo atualizado o cadastro. Muito boa pergunta, tá certo? A gente vai só fazer uma colocação de uma alteração que houve com relação a essa situação. Até 1 ano atrás, sempre que mudava o ano escolar, meu filho fazia o primeiro, passou para o segundo, do segundo para o terceiro, necessitava dessa informação no cadastro. Agora não mais, não é necessário. Se mudar de escola, sim, certo? Então, assim, eu estou dentro do intervalo de tempo de 2 anos, meu filho está na mesma escola, não mudou de escola, passou do segundo para o terceiro para o quarto, e nada de outra informação alterou da última vez que eu fui. Então, não há necessidade, né? Isso causava uma busca enorme de pessoas com relação a isso, porque matriculou, mudou de ano, era todo o município, né? Todo o universo ali de beneficiários tinha necessidade de passar essa informação. Quero deixar claro que o que a gente passa é oficial, né? Que fiquem tranquilos.
se manteve na mesma escola, não mudou de escola, não precisa atualizar, tá certo? Já é algo até que o cruzamento de dados que tem sido atualizado não tenho dúvida dia, disso, né? não tenho dúvida disso, pode ter certeza, tá certo? Dudé, em relação à questão de, você destacou muito bem que aqui em Xaramubim cerca de 13 mil beneficiários estão aptos hoje a receberem o benefício. A previsão de inclusão de novas famílias, sempre a gente recebe, Augusto, eu posso fazer o meu cadastro? Outro questionamento. Perfeito. Que você já responde em cima. Perfeito. Augusto, eu fiz o meu cadastro, mas até agora nada. Por que dessa demora? Perfeito. A gente agora na última fala, né, de certa forma deixa claro o papel do município, que a gente considera a parte principal, é a identificação, quer dizer, fazer o cadastro, tornar aquela família, né, supostamente perfil do programa Bolsa Família, visível, né, para o governo federal. Quem faz a concessão do benefício, recebendo as informações identificadas do município, é o Ministério da Cidadania. Isso nunca mudou. Então o município tem um papel importante, né, de iniciar, é o alicerce, é o começo de tudo, é a identificação. Isso a gente faz com muito cuidado, muito zelo. E essas informações elas são passadas para um sistema, né, que é integrado com o Ministério, e que a partir daquele momento a família que está dentro desse critério, que é de renda per capita de R$ 218, que isso fique claro, né? Então eles vão identificar a quantidade de pessoas, renda familiar mensal de todos os membros, rendas formais e informais, e criar um coeficiente, né, da renda dos membros da família dividido pela quantidade de pessoas. Essa conta é seca, simples, o município não tem influência quanto isso aí, é um critério do Ministério, e que quando o resultado, né, dessa divisão é igual ou menor a R$ 218, a família está dentro do critério dos perfis para transferência de renda. Daí faço o cadastro e que dia eu vou receber? Historicamente, Augusto, o município não tem tecnicamente como passar essa informação, porque os municípios em todo o Brasil não recebem, né, essa informação do Ministério da Cidadania. Ele fica numa espécie de fila de espera, e que existem períodos que a gente percebe que essas concessões elas são quase que imediatas. Se faz a identificação no próximo calendário Caixa, né, que é a instituição responsável pelo pagamento, e que a gente recebe antecipadamente essas informações do Ministério, uma relação de novos beneficiários, tá certo? Então existe período que eles liberam de maneira mais ágil, mais célere, mais rápida, e existe período que o município continua fazendo a identificação e que essas famílias ficam no aguardo. O que é que a gente orienta? Como o Ministério não passa informação para os municípios com uma perspectiva de data de recebimento, que todos os meses a família procure a gente, recorra, a gente tem uma página, né, do cadastro único e do programa, que quando há geração de relação de novos beneficiários, a gente publica, e que quando a família não tem acesso a essa página, ela pode procurar também de maneira presencial, e a gente verifica ali no período próximo do dia 10 de cada mês, tá certo? O papel do município é identificar de maneira correta, receber informações autodeclaratórias, e o Ministério da Cidadania é que faz a concessão, a liberação do benefício para a Caixa pagar. Esse é o fluxo. Às vezes acaba havendo até uma chateação, estou demorando a receber, é o município que não quer conceder, então é importante que a gente esclareça que isso não depende do município. Não, né? O papel do município é a identificação. Tem um ponto importante, são as famílias, que também está na pauta, né? Família unipessoal, né? É aquela família composta de um membro, né? Mora só, um homem e uma mulher mora só, e ali é a família dele. O fato de morar sozinho não quer dizer que seja uma família, é uma família unipessoal. Né? E esse perfil de família, o município continua identificando e fazendo o cadastro, tá certo? Gera o número do NIS, mas que nesse momento a gente percebe que o Ministério da Cidadania não tem feito as concessões, isso até de maneira oficial, porque eles estão usando o critério de vaga por município, tá certo? Então eles usam o percentual de 16%, então 16% dos beneficiários de cada município não pode passar 16% essa cota para quem mora só, tá certo? Então o município de Xaramim atingiu essa cota, e como o programa ele é cíclico, né, que a gente trabalha com averiguação, visita, para entrar alguma família, passar a receber de maneira unipessoal, é preciso que haja um corte de famílias que estejam possivelmente fora dos critérios para abrir vaga para quem mora só. Isso não significa que a família não tenha direito de procurar. A gente sabe que o número do NIS e a identificação na base do cadastro único, ele proporciona acesso a outros programas de serviço. Bolsa Família é mais conhecido porque transfere renda, é dinheiro, né? Então é o mais famoso, mas a importância do NIS é muito grande, né, para outros programas de serviço. A gente tem vários exemplos ali
que a gente percebe na nossa rotina, e que manter o cadastro atualizado, que a gente costuma dizer que não é uma obrigação, mas é um direito, ele proporciona outros benefícios para a família. Redução na taxa de energia na continha, a isenção da taxa de inscrição para os concursos públicos nos 3 níveis, né? Então é uma gama de benefícios para quem mantém o NIS atualizado, tá certo?